Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio e o nosso canal da nossa Escola Bíblica Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, nesse vídeo, nossa 12ª lição da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre. Estamos estudando o livro do profeta Daniel, a vida do profeta Daniel, suas visões e suas profecias. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, falando da visão, das 70 semanas que Deus falou com Daniel a respeito do seu povo, do povo israelita, da santa cidade de Jerusalém, e o cumprimento dessas 70 semanas de anos. O título da nossa 12ª lição: Estudo, Oração e as 70 semanas de Daniel. Nosso texto principal, ou textuário, está no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Resumo da nossa lição: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Os objetivos que estaremos discorrendo nessa nossa 12ª lição: aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel e entender o teor da profecia das 70 semanas de Daniel. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 9 de Daniel, ocasião em que o profeta recebe a visão do anjo, onde é revelado o que estava determinado sobre o povo de Daniel, sobre o povo judeu. Os 70 anos da profecia de Jeremias relacionada ao cativeiro estavam chegando ao fim. Daniel, tendo conhecimento dessa profecia, ele vai buscar a orientação de Deus, vai buscar a orientação do céu a respeito do que fazer. Deus envia a resposta não apenas relacionada aos 70 anos, ao cativeiro, ao fim do cativeiro, mas revelou muito mais além do que aquilo que o próprio Daniel imaginava, um teor bastante escatológico, não só sobre o povo judeu, mas também sobre o fim de todas as coisas. Nosso texto bíblico está no capítulo 9 do livro de Daniel, versículos do 1º ao 4 e versículos do 20º ao 24º. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, das nações dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou minha hora do sacrifício da tarde.
e me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Também selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel ora a Deus a respeito do povo, do seu povo que estava no cativeiro, do período da desolação, e segundo a profecia do profeta Jeremias, duraria 70 anos e estava chegando ao fim. Então Daniel vai buscar orientação a Deus, e Deus lhe mostra, lhe revela muito mais além do que aquilo que Daniel imaginava. Primeiro tópico da nossa lição, estudo intercessão de Daniel. Daniel estudando as profecias, persistindo em ler, e questão da oração e do jejum, tá? Então, o reino dos caldeus, o reino babilônico, já havia chegado ao fim, foi conquistado pela coalizão do Império Medo-Persa, tá? Tá lá no capítulo 5 do livro de Daniel, a partir do capítulo 5, versículo 30 a seguir, né? Quando Belsazar, neto de Nabucodonosor, faz aquele banquete para 1000 dos seus nobres e usa os utensílios consagrados ao templo do Senhor, que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém para a Babilônia e colocado lá na casa do Deus Babilônio. Só que Nabucodonosor não tinha usado esses utensílios, eram consagrados a Deus. Belsazar não deu importância a isso, pegou os utensílios que eram consagrados e profanou, bebendo, comendo nos utensílios, nos pratos, nos garfos, nos talheres, nas taças, bebendo vinho e profanando aquilo que era consagrado a Deus. Aparece uma mão de homem escrevendo na parede, onde estava determinando, Deus decretando ali, que chegaria o fim de Belsazar, bem como do império do rei, o reino babilônico. Então, o reino babilônico foi conquistado pelo Império Medo-Persa, período esse que Daniel tem essa visão, tá? Então, agora Israel estava sob o domínio do Império Medo-Persa, sobre o governo de Ciro. Dario era o governador aqui da Babilônia, mas o rei era Ciro, tá? Então Daniel se volta para o seu povo, para o povo judeu, dedicando a estudar os escritos, né, as profecias que estavam relacionadas, falando a respeito do período do cativeiro do povo hebreu. Então, Daniel começa a estudar os escritos de Jeremias, lembrando que enquanto Jeremias profetizou em Jerusalém, Judá, Daniel profetizava no palácio da Babilônia e Ezequiel profetizava junto ao povo. Ezequiel morava ali numa comunidade chamada Tel Abib, né, juntos ao rio ali Quebar, tá? Um braço de águas que jorrava ali para o rio Eufrates. Então, Jeremias, um pouco mais velho do que Daniel começa a estudar as profecias de Jeremias e ele entende pelas profecias de Jeremias que o período do cativeiro, da desolação do povo hebreu, duraria 70 anos. Tá? Só que os 70 anos já estavam chegando ao fim. Então Daniel vai buscar orientação de Deus a respeito do que fazer.
qual seria o agir de Deus a partir daqueles 70 anos. Tá? Então, tendo estudado os livros, os pergaminhos trazidos de Jerusalém, Daniel tem entendimento acerca do cumprimento da desolação de Jerusalém, dos judeus, que duraria ali aproximadamente 70 anos. Então, essa profecia de Jeremias está lá no capítulo, entre os capítulos 25 a 29 do livro de Jeremias, falando a respeito do período da desolação, do cativeiro dos judeus na Babilônia, tá? Então, Daniel era um homem de oração, né? E também se dedicava aos estudos. Daniel foi usado poderosamente por Deus ali com visões, dando interpretação de sonhos, mas Daniel nunca abandonou o estudo dos escritos, né? Das profecias, né? Um dos segredos para Daniel e seus amigos se manterem firmes era a dedicação à palavra de Deus, aos escritos que ele tinha, né? Aos livros históricos, a história, os pergaminhos, né? Do povo de Deus. Um dos segredos para mantermos nossa vida na presença do Senhor é dedicarmos à leitura da Bíblia. Nosso devocional, nosso estudo, nossa meditação, nosso empenho em aprender a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, o avivamento, o despertamento espiritual, ele só vem quando aprendemos a exercitar na nossa vida os ensinos da palavra de Deus. Daniel, ele tinha esse cuidado. Tanto é que ele vai estudar, vai descobrir, vai ler a respeito da profecia do profeta Jeremias. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo aconselha Timóteo para que ele persista na leitura. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Então, é necessário que o cristão tenha uma vida de oração? Sim, com certeza. Mas que também ele não negligencie o estudo da palavra de Deus. Tá? Então, ao compreender a mensagem, que a profecia duraria ali aproximadamente 70 anos e estava chegando ao fim, né? Daniel vai orar, vai suplicar, né? Vai jejuar. Ao longo da sua jornada de fidelidade a Deus, Daniel sempre mostrou ser um homem de oração. Daniel orava por livramento, Daniel orava para agradecer, Daniel orava para interceder. Tá? Então ele se humilha, se veste de pano de saco e vai buscar a presença de Deus. Daniel tinha convicção de que era preciso voltar-se ao Senhor com um coração contrito, sincero e arrependido por causa do seu povo, por causa da sua nação. Ele se põe a interceder, não só por ele, mas pelo seu povo, né, por Judá, por Jerusalém, né, por Israel de uma forma geral, tá? Então, Daniel usa panos de saco, né? Se cobre com cinza, se joga cinza sobre a sua cabeça ali com o sentido de arrependimento. Então, a oração do profeta foi, sobretudo, uma confissão de reconhecimento de culpa. Ou seja, Daniel se inclui como parte daqueles que pecaram, mesmo de certa forma ele não tendo culpa, né? Ele foi muito jovem, levado para a Babilônia, aproximadamente ali entre 14 a 18 anos, nessa faixa aí, ele e seus amigos, foi levado para a Babilônia, mas Daniel se incluiu como culpado e clama a Deus por misericórdia, tá? Embora íntegro, Daniel não se pôs acima do povo, mas na mesma condição, ele não apresenta desculpa ou justificativa, antes reconheceu a justiça do Senhor e suplica pelo seu
perdão, tá? Então Daniel esperava, quando ele vai orar a Deus, Daniel esperava que o cumprimento imediato ali da restauração dos judeus, dos israelitas, da nação, né, após o cativeiro, terminaria. Ele achava que depois dos 70 anos, Israel seria restaurado, seria liberto, se tornaria uma nação, um povo livre, mas não era bem assim. No entanto, a resposta que lhe foi entregue pelo anjo Gabriel, né, e que a profecia dos 70 anos, né, estava terminando, mas revelou que a restauração de Israel seria progressiva, né, não seria da noite para o dia, e se cumpriria somente definitivamente no tempo do fim. Ou seja, Israel ficou sob o domínio dos babilônios, depois sob o domínio, mesmo tendo liberdade para voltar para Jerusalém, sob o domínio do Império Medo-Persa, depois sob o domínio dos gregos. Depois do período ali dos gregos, vieram os generais de Alexandre o Grande. Depois, mais na frente, teve uma revolta dos macabeus, onde os judeus passaram aproximadamente 70 anos em liberdade, mas depois chegou o Império Romano também tomando o poder e subjugando o povo judeu, tá? O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre Deus revela o futuro do seu povo, a resposta da oração de Daniel. Oração a anjos é permitido? A revelação das 70 semanas e o Messias. Então, antes mesmo de terminar a intercessão, a oração de Daniel, Daniel é chamado de homem muito amado, né? Era um homem que tinha esse cuidado em estar diante de Deus, tá? O anjo Gabriel aparece repetidamente diante dele, está no versículo 21. Então, observe que a Bíblia, os únicos anjos que aparecem na Bíblia que é citado seus nomes é o anjo Gabriel e o anjo Miguel. Então, Gabriel é mencionado também na Bíblia como mensageiro de Deus. Lá em Lucas, né, capítulo 1, a partir do versículo 19, quando ele anuncia a Maria que ela geraria, né, que dela viria o Messias. Ele foi enviado, nesta ocasião, em resposta aqui à oração de Daniel, para lhe dar entendimento sobre a visão, né, que Daniel estava tendo ali a respeito do que iria acontecer, a respeito das 70 semanas, né, que relacionado ao povo judeu. Então Daniel dirige sua oração a Deus e não a anjo, não ao anjo Gabriel, ele dirige a oração a Deus, tá? É bom a gente pontuar isso aqui, que não se ora a anjo, tá? Então, em lugar algum na Escritura tem passagem falando que se deve orar a anjos. A anjo nenhum, a oração é a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? Esse tipo de prática de orar pedindo a anjo é chamado de angelolatria, ou seja, idolatrar anjos, tá? Embora os anjos eles sejam seres espirituais com poderes, né, ilimitados, né, eles não são oniscientes. Eles são criaturas, foram criados também, somente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Anjos é criatura, o homem é criatura, tá? Então, anjos são limitados, eles são poderosos sim, mas eles não são oniscientes, não são onipotentes, não são onipresentes, tá? Eles se recusam a adorar. Quem exige, quem quer ser adorado é Satanás e seus demônios, tá? Mas anjos de Deus não recebem adoração, tá? Toda adoração é para Deus. Eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, conforme escreve ali o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, ou seja,
não se dirige oração a anjo, não se adora a anjo. Anjo adora a Deus também, tá? Anjos são seres ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, são criaturas, tá? Então, a mensagem da explicação que o anjo Gabriel dá a Daniel revela um tempo determinado, chamado de 70 semanas ou 70 semanas de anos, tá? Não são de dias, decretada por Deus para o povo de Daniel, que é os judeus, os hebreus, no caso ali, e a santa cidade de Daniel, dos judeus, dos hebreus, que é Jerusalém. Está no versículo 24. Então, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando, de 70 anos. Isso viria a se cumprir ali com o decreto de Ciro, não muito tempo depois dali da profecia. Tá? Contudo, o anjo dá um entendimento muito mais profundo, muito mais extenso, apocalíptico a Daniel, chamado das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, tá? Mas também a todo mundo. Está falando de escatologia, de estudo das últimas coisas, do período da grande tribulação, do período da volta de Cristo, do período em que o poder do anticristo estará na iminência, né, no seu ápice, sobre a terra. Então, as 70 semanas simbólicas destaca sobretudo o tempo e a obra do Messias, né? Ele é descrito como ungido e o príncipe, capítulo 25 e 26, do versículo 9, tá? Versículo 25 e 26 do capítulo 9. Então, o versículo 24 apresenta 6 aspectos da sua obra redentora do Messias, ou seja, o Messias vem para acabar com a transgressão do pecado, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo. Ou seja, é importante a gente pontuar que há 3 principais escolas escatológicas, tá? Que são a preterista, a progressista e a futurista. A escola preterista, né, principalmente dos irmãos tradicionais, os irmãos presbiterianos, os irmãos batista tradicional, né, metodistas, os irmãos preteristas, eles interpretam essas profecias de Daniel e do Apocalipse como a maioria já cumpridas, com exceção de poucas ainda a se cumprir, tá? Os progressistas, ele entende, como o próprio nome indica, né, que interpreta a profecia de Daniel e Apocalipse como desenvolvimento histórico do mundo, e a futurista, que é a que nós acreditamos, né, nós pentecostais, nós protestantes, pentecostais, né, segundo essa escola, quase todas as profecias de Daniel e do Apocalipse se cumprirão durante os últimos 7 anos, né, destas 70 semanas de anos de Daniel, a 70ª semana, que se seguirão após o arrebatamento da igreja, que ocorrerá. Com o arrebatamento da igreja, inicia essa última semana, essa chamada 70ª semana, desta profecia de Daniel. E para nós finalizar, falando sobre essas 70 semanas, né, entendendo as 70 semanas de anos, as 2 metades da 70ª semana, e um intervalo que é o período da igreja, um período chamado período dos gentios. Então, na Bíblia, o número 7 é um número que tem muito sentido profético, né? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e tantos outros. Então, nesta profecia aqui de Daniel, do capítulo 9, sobre as 70 semanas, novamente, são 70 semanas de anos, não de dias. 70 semanas de anos vai dar 490 anos, tá?
7 vezes 7, 49. 490 anos, tá? Então, as 70 semanas, ela está dividida, o anjo vai falando ali com Daniel, em 3 partes. Ou seja, a primeira de 7 semanas, que vai dar 49 anos. A segunda de 62 semanas, que vai dar 483 anos. E a última de 7 semanas, que vai dar 7 anos. A primeira semana de anos, são 7 semanas, que vai dar 49 anos, ela inicia, segundo a maioria dos estudiosos, tá? Ela se iniciou ali com um decreto dado por Artaxerxes. Artaxerxes era o rei da Pérsia no período que Neemias era o copeiro do rei, está lá no capítulo 2. Segundo a maioria dos estudiosos, essa primeira semana de ano, nessas 7 primeiras semanas de anos, 49 anos, começou com o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, quando ele assinou o decreto para que fosse reconstruído os muros, né? A cidade de Jerusalém que estava em ruínas. Lembra? Está lá no capítulo 2 de Neemias, quando Neemias vai para Jerusalém, onde os muros é reconstruído ali em 52 dias. Então, do período da saída do decreto de Ciro, de Artaxerxes, até a reconstrução dos muros da cidade do templo, tudo ali durou aproximadamente 49 anos, que é essas 7 semanas. Reconstruído, começa a contar novamente 62 semanas, que a gente vai entrar no período ali da interbíblica, o período intertestamentário, que vai até Jesus Cristo. Os historiadores, né, os estudiosos, vai dizer que esse advento do Messias, Jesus, né, está lá no versículo 25 e 26, neste tempo o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída pela liderança ali de Tito, general romano, em 70 depois de Cristo. Então, depois da reconstrução do templo, do muro da cidade, né, 49 anos se passaram, de 49 depois de reconstrução até Jesus entrar em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém ali montado no jumentinho e as pessoas proclamam Hosana ao nosso rei, durou 62 semanas de anos, ou seja, 483 anos. Aí a profecia, que está no versículo 24, 25, 26, vai dizer que o Messias ungido seria tirado. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Os judeus rejeitaram Cristo, tá? E em 70 depois de Cristo, Jerusalém, o templo, a cidade, tudo é destruído. O Estado de Israel deixa de existir, tá? Judeus tiveram que fugir para toda parte do mundo para salvar sua vida. Então, a profecia vai dizer aqui nos versículos 24 e 27 a 27 que ungido seria tirado. Jesus vai para o céu, os judeus rejeitam o Messias, a sua grande maioria. Então, Deus deixa de tratar com Israel. Então, das 70 semanas de Daniel, ou seja, os 490 anos, 69 semanas, 483 anos, se cumpriu até a tirada do Messias, até Jesus ir para o céu. Está faltando uma semana de 7 anos. Então, se Deus parou de tratar com os judeus, iniciou o período da igreja. Tá? Então, nós estamos vivendo esse período, que é o período da igreja. Quando a igreja for arrebatada, Deus voltará a tratar com os judeus, que é essa última semana de anos desta profecia de Daniel, tá? Então, a gente precisa comparar com Daniel 9, 27, com Mateus, capítulo 25, 24, versículo 15, quando Jesus está falando sobre esse período, tá? Tratando de uma profecia que ainda não se cumpriu. Então, esta última semana se refere, então, ao período que implicará o advento do anticristo,
e o início do tempo da tribulação para Israel e para todo mundo, que é o período da grande tribulação. A grande tribulação é o período de maior angústia da história da humanidade. Era um período tão terrível, em Apocalipse vai dizer que Deus abreviou. Se Deus não abreviasse, não sobraria ninguém, né? Quando o mundo testemunhará o período da ira de Deus sobre a terra. Jeremias capítulo 30, versículo 7, está falando sobre isso. Então essa etapa da história foi determinada por Deus para Deus fazer justiça contra a rebelião, né, dos moradores da terra que rejeitaram o Messias, rejeitaram o Filho de Deus, e a terra terá que lidar com as 7 taças, os 7 selos, né, da ira de Deus. Então Deus tratando nesse período com os judeus. O período da grande tribulação é Deus tratando com os judeus. Vai ter cristão? Vai. Por quê? Porque rejeitaram o Messias, porque rejeitaram o sacrifício de Cristo. E muitos ficarão. Tá? Então, as duas metades das semanas, ou seja, 69 semanas de anos da profecia de 70 já se cumpriram. Relacionado ao povo de Daniel e à santa cidade de Jerusalém, que é os judeus. 69 semanas de anos, 483 anos, que foi até Jesus, né, já se cumpriu. Então Jesus vai para o céu, Deus começa a lidar agora com a igreja, os gentios. Os judeus não aceitaram Jesus, a sua grande maioria, ainda estão aguardando o Messias. Entende? Então, a 70ª semana, que é essa última semana de ano, ela vai ser dividida em duas metades. 7 anos vai ser dividida em duas metades, tá? Então, a primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo. A igreja não estará mais aqui. A igreja será arrebatada. Um exemplo, a igreja arrebatada hoje. Imediatamente inicia o período dos 7 anos desta profecia aqui de Daniel. Imediatamente, tá? Então, a primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o chamado príncipe, né? Aqui em Daniel capítulo 9, versículo 26, né? O que diz Daniel capítulo 9, versículo 26? Vamos ler. Está dizendo assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, ou seja, do anticristo, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, o povo do príncipe foi o povo judeu sob a liderança ali de Tito, o povo romano sob a liderança ali do general de Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os muros, destruiu tudo em 70 depois de Cristo, tá? Então, ele enganará Israel depois, na metade desta semana, né? Dessa última semana, os 3 anos e meio da grande tribulação. Novamente a igreja não estará aqui. Então, o anticristo ele fará um acordo de paz, será um líder mundial, um líder que terá um grande poder de influência, né, que trará paz momentânea ali, né, entre os judeus e os palestinos. O templo, o terceiro templo, será construído. Então, haverá esse acordo de paz entre os judeus, entre os palestinos, né, no mundo, né, será um líder que terá um grande poder de influência. Ele fará esse acordo de paz com todos, inclusive com os judeus, tá? Só que ele estará enganando Israel com esta aliança e buscará, no final desses 3 anos e meio, no final desses 3 anos e meio, o terceiro templo será reconstruído. O anticristo, ele vai, com esse acordo de paz, ele vai entrar no templo em Jerusalém, vai sentar e vai se declarar um Deus e exigirá dos judeus que os judeus o revenerem, que os judeus o adorem, tá? Então, os judeus vão observar que estão sendo enganados. Estão sendo enganados, os judeus vão quebrar essa paz, esse acordo de paz que foi feito
com o anticristo, e o anticristo se voltará para exterminar os judeus, reunirá nações, estará sob o seu domínio, tá? Muitos já estarão com a marca e se voltarão para exterminar os judeus. Então, o anticristo perseguirá o povo judeu nessa segunda metade, que é chamada Grande Tribulação, propriamente dita. A gente vê isso lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3, né? Capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 também, né? Quando ele sentará no templo ali e exigirá adoração. Como os judeus não vão adorar, esse pacto será quebrado e ele virá com tudo para exterminar os judeus. Então, no fim desse período de 7 anos, quando os judeus estiverem ali encurralados pelo exército do anticristo, né, Jesus, o príncipe, o rei de Israel, virá. Aí, quando a Bíblia diz que todo olho verá, Jesus virá com a sua igreja e libertará Israel do poder oprimido, opressor do anticristo. Aí é que todos os judeus verão e reconhecerão que aquele que eles rejeitaram verdadeiramente é o seu Messias, tá? Então, o estudo das Escrituras vai demonstrar que esse longo período que nós estamos vivendo, né, entre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando Deus deixou de tratar com os judeus, ou seja, das 70 semanas de ano, 69 semanas se cumpriu até ali, aí estamos vivendo esse intervalo, que é o chamado intervalo da igreja, o período da igreja. Deus está tratando com a igreja, é o período da graça, tá? Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 11, que nós fomos enxertados na videira. Os judeus rejeitaram, mas os gentios aceitaram. Então, Deus está tratando com a igreja, o período da graça. Quando a igreja for arrebatada, Deus voltará a lidar com os judeus, que é essa última semana de anos da profecia de 70 anos de Daniel. Está muito relacionado com o Vale de Ossos Secos, da profecia lá de Ezequiel, capítulo 37. A nação de Israel foi restaurada nacionalmente em 1948 da nossa era, né? Foi reconhecida novamente como um Estado independente, como uma nação. Desde então, milhares de judeus têm voltado para a sua pátria. Só que estava faltando a restauração espiritual de Israel, que só acontecerá quando eles reconhecerem Jesus como o seu Messias, tá? Então, o estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que procede à 70ª semana. A Bíblia ainda identifica esse intervalo profético como o tempo chamado tempo dos gentios, né? Que é esse tempo que estamos vivendo, tá? Estamos vivendo o tempo da graça de Deus, tempo de anunciar o evangelho do Senhor. Então é importante a gente ressaltar que a profecia de Daniel se refere a Israel, ao povo judeu, e a Jerusalém. A igreja de Cristo, nós não passaremos por esse período da grande tribulação. A tribulação é Deus tratando com os judeus, não é com a igreja. Muitos vão ter que lidar com a situação, pois o período da graça, da misericórdia é agora. Entende? Apocalipse capítulo 3, versículo 10 está dizendo que a igreja não passará por esse período. É o que diz, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha profecia, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, Jesus está dizendo aqui, né? Como nós guardamos a palavra, né? Os seus mandamentos, a sua lei, a igreja não passará por esse período, né? Pois a igreja terá sido arrebatada. Então, nesse período, a igreja estará no céu, recebendo os galardão, né? Participando das bodas do Cordeiro, tá? E, enquanto isso, a terra estará numa batalha ferrenha, né? O poder do anticristo,
no seu ápice sobre a terra, sobre a humanidade, sobre aqueles que rejeitaram o Messias. Então será o período da ira de Deus sobre a terra, sobre o homem ímpio que rejeitou o sacrifício de Cristo, entende? Então nunca foi tempo de brincar e nunca será tempo de brincar. Jesus está voltando. Então, as 70 semanas de Daniel, dessa profecia do capítulo 9, a partir do versículo 23 ao 27, 69 semanas de anos já se cumpriram. Falta uma semana de anos, que é 7 anos, que é justamente o período da grande tribulação. Então, se você é cristão, se cuide, ore, continue consagrando, santificando sua vida, porque Jesus vem nos buscar e a grande tribulação não é para a igreja, é Deus tratando com os judeus. Amém? Que Deus te abençoe.